Tá. Eu vou por assim não é provocação, é uma forma que eu uso. Começar vendo os filmes, tá? Eu queria que vocês observassem nesses filmes, menos o Stamira, tá? Esses três filmes, que tem o trem como objeto ali central, o que eles têm em comum, né? O que eles têm em comum? Essa é a minha proposta para a gente abrir um diálogo. Tá? A partir disso, eu começo a encaixar os conceitos do curso, a metodologia do curso, dessa conversa. Tá? Então, eu vou assistir simultâneo para saber o tempo, eu vou ver de novo com vocês, cada um acesse o filme dos Irmãos Lumière, na chegada do trem na estação, que é 1 minuto 17. Depois, Sinfonia, 3 minutos 38. 4 minutos. É isso? Bem, eu vou entrar aqui. Não dá para compartilhar aqui o filme? É que eu compartilho, o som não entra. Entendeu? Tendo um problema aí do microfone da minha câmera. Eu comprei uma câmera para minha tela e aí tá bloqueando o telefone, o microfone, o som do computador. Por isso que eu estou fazendo o link. Vocês têm como copiar o link? Ninguém fala. Bom, acho que só se tiver no bate-papo, né? Tem que botar no Zap, é isso? Não, no próprio. Chat. Tem um balãozinho aqui nos ícones da própria plataforma. Copiar. Um deles é um chat. Para mim aqui está indisponível, mas aí não sei quem tem o poder de configurar isso. O dono da sala, provavelmente. Nos encontros, os convidados não têm acesso ao chat, infelizmente. Só quando tiver todo mundo matriculado, com senha, você link. Não adianta eu colar o chat aqui, que vocês não vão ter acesso a isso. Entendi. Então, precisa ser por e-mail ou... Uau, eu botei no chat aí, que eu sou subversivo. Eu não acesso. O chat não vai funcionar agora, só depois que a turma estiver formada. O que eu faço? Parece um encontro. Uau, o que podemos fazer então? Acho que vocês precisam mudar de plataforma para dar esse curso, porque essa aí não está funcionando. Não, as outras aulas funcionam. Foi o meu computador que não está com compatibilidade com a webcam. A gente pode criar um Google Meet instantaneamente, cai a cada 1 hora, mas... Não, o problema é que a gente grava essas reuniões que ela faz parte do sistema, entendeu? Então não pode ser plataforma. Botar isso no WhatsApp não adianta, né? Adianta, mas daí você precisa ter todos os contatos de todo mundo aqui, né? José, você não quer falar sobre a grade do curso, deixar os vídeos para quando estiver dando aula, de repente? Eu vou fazer, eu acho que fica mais chato, mas tudo bem, não tem saída, só a culpa é um pouco minha, um pouco... Enfim, então tá. Então deixa eu compartilhar. Ok. Vamos lá. A questão da direção, né? O que eu entendo por direção cinematográfica, né? Tanto no plano da ficção quanto no gênero documentário. Basicamente, elas têm as mesmas funções, né? Que são, resumidamente, a construção do filme, né? Quando eu propus a gente comparar os filmes, né? Que cada obra
né? E, por extensão, cada autor da obra está inserido num contexto histórico. Tá? O cinema não existe fora da história, né, do homem, né, e das suas circunstâncias. Né? Cada período da história do cinema, né, tem um contexto cultural específico, tem um contexto social, tem um contexto econômico, político e científico, tecnológico, que o diretor dialoga com a sua própria época, né, ou recebe, interage com a sua própria época. Né? Então, a razão de ter colocado ali o marco inaugural do cinema, a chegada do trem na estação, né, que aquilo ali foi o momento inaugural do cinema, onde essa tecnologia se possibilitou, a tecnologia criada pelos irmãos Lumière, não foram só eles que desenvolveram isso, bem na verdade, várias pessoas estavam tentando isso, e chegavam próximo, mas a historiografia marca eles como o marco fundador do cinema. Né? Então, o contexto tecnológico foi decisivo para a existência do cinema. E o cinema não para de evoluir na tecnologia. Assim como as questões culturais, as questões sociais, as questões políticas, as questões de toda a dinâmica social, ela se transforma. Então, o diretor de cinema está inserido em um dado contexto e ele exprime na sua fala, cinema, né, a sua visão de mundo, a sua experiência de mundo. Então, o diretor ele não cai de paraquedas num set de filmagem. Né? Ele traz ele está inserido no contexto. Né? Então, dirigir um filme, né, é perceber, né, conforme o desejo autoral, né, qual a janela temática, qual o conteúdo que me interessa, o que eu quero falar, como eu vou me incluir nessa história, né, da cultura, nesse momento que nós estamos vivendo. Né. Todo filme, até filme de época, pode estar fazendo um filme de ficção sobre o Brasil colonial, mas ele está sendo feito hoje. O ponto de referência, ou o ponto de vista, vamos chamar ideológico, a partir de hoje. O próprio historiador, o cientista social historiador, ele olha de hoje para o passado. E a reflexão que ele faz é como nós chegamos aqui. Estuda a história para entender como nós chegamos aqui, né, no tempo atual. Né? O cineasta não é um historiador, né, necessariamente, mas ele está inserido, né, num caldo cultural, numa dinâmica cultural que ele está tendo que dialogar. O filme faz um diálogo com o mundo. Né? Coloquei no texto de apresentação que o filme documentário é um processo de registro de eventos do mundo histórico. É um pouco isso que eu estava falando. O cineasta, aí agora o recorte é mais pessoal, porque existem vários filmes, vários tipos, vários modos de filme documentário. Ao longo dessas décadas do cinema, o cinema tem 100 e poucos anos, o cinema documentário, em cada época ou cada década, ele vai tomando feições, tendências desse contexto. Ele se transforma em função disso. A minha concepção, que não é só minha, não foi eu que inventei, mas a que está mais próximo do meu pensar cinema, é que o cinema, para mim, é a experiência de se aproximar do outro, da experiência do outro, aprender com ela e devolver ela em forma de filme. Tá? E isto é
eu coloco como o eixo da função da direção do documentário. Faço aqui uma ressalva que existem vários outros tipos de documentário. O documentário autoral, ele pode ser poético, pode ser filosófico, pode ser bastante abstrato, tá? Se aproxima um pouco desse conceito que eu estou colocando como minha opção, ou se afasta muito. Tá? É importante dizer isso. Vou abrir aqui um parêntese, que eu devia ter começado a falar por aí, que eu tenho uma experiência como professor de cinema e como cineasta. Eu dei aula por mais de 20 anos, na PUC eu dei aula durante 20 anos, até 2020. E a experiência de dar aula, né, eu fui percebendo que não existe muita diferença entre o ato da aula de cinema e o ato de fazer filme. Sabe? Quando eu estou filmando, o professor vai junto. Quando eu estou dando aula, o cineasta vai junto. Mas como é que é isso? Né? Porque da aula a gente se aproxima do outro, que é o aluno, e aprende com ele. Né? E quando o aluno faz filmes, principalmente, né? O professor aprende muito com os filmes dos alunos. E quando é um curso prático, né? A aula que passa filmes é um ato de compartilhamento do autor daquele filme, mediado pelo professor. Também é um gesto de compartilhamento. E quando o aluno responde o que ele viu, é a vez do professor aprender. Então, essa troca que eu busco no processo da aula, ela é muito parecida, para mim é a mesma coisa, do ato do filme documentário. Se aproximar do outro, aprender com o outro, aí você compartilha a sua experiência de observar o outro de uma forma de filme. Tá? Então, dirigir, tá? Não existe uma bula, okay? Uma receita das funções do diretor, como se fosse uma caixinha, né? Que dali você fica naqueles quadros de normas, não sei o quê. Existe uma tecnologia, existe uma linguagem cinematográfica, existem várias ferramentas no exercício da realização do filme, de todas as áreas. Tá? Mas o que eu estou querendo dizer que não existe uma caixinha é porque o que antecede o fazer o filme é uma reflexão sobre o que é que eu estou pensando, o que é que eu quero transmitir neste filme. E isso não cabe em caixinha nenhuma. Tá? Nem necessariamente da moda, ou seja, da tendência do momento. Né? No momento, a tendência documentária é assim assado. Né? Daqui a 10 anos é outra tendência. Sabe? Eu acho que o jovem cineasta, ou o cineasta, o desafio da direção, é descobrir a sua própria forma de expressão, não se colar em modelos já consagrados. E isso é muito difícil. Né? Mas, ao mesmo tempo, isso é muito espontâneo no jovem. Né? E não é só no campo da arte. Né? Há um certo... como é que eu vou dizer? Não é consenso. As pessoas falam um pouco isso, já li isso em diversas fontes. Grandes obras, as grandes descobertas da ciência, das ciências exatas, por exemplo, da física ou da matemática, são feitos quando o cientista é bastante jovem, com 20 e poucos anos. Na música tem alguns casos assim, no cinema tem alguns casos assim. Né? Por que isso? Né? Porque
esse jovem cientista, ele pouco sabe, então ele arrisca a botar a intuição na frente. Ele tem uma base, mas ele busca a intuição. E com isso, ele tem menos freio, tem menos autocensura, tem menos bloqueio. Né? E essa criatividade dele cresce. Isso no campo do artístico, então, isso é muito mais presente. Né? E aí, à medida que a pessoa acumula um saber gigantesco, quando ele vai tomar uma decisão, e tem tanta equação na cabeça, ele dá uma travada. Então, acho que o benefício do jovem é se beneficiar dessa entre aspas, ignorância. E acreditar na intuição, acreditar na sensibilidade. Né? Porque isso, a sensibilidade é uma questão que se desenvolve não por manuais, mas pela vivência, pela experiência. Do fazer, de se aproximar, né, de outras culturas, de outros fenômenos, de etc. E tal. Bem, o cinema não existe fora da história, e a história desses contextos. Né? E a questão da autoria é a consciência, primeiro, basicamente a consciência disso. E aí vem já uma certa metodologia, né, da direção. Né, que eu coloco aqui, quais são as funções da direção, né, do diretor. Eu acho que é tanto no filme de ficção quanto no filme documental. Né. Esse contexto cultural que está sempre se mudando, né, nós estamos vivendo um período, e isso já aconteceu, inclusive na década de 30, 60, e agora com mais força. Há uma diluição das fronteiras, ou da fronteira do documentário com a ficção. Tem filmes que isso não fica muito nítido, você não sabe onde começa o documentário, onde começa a ficção dentro do mesmo filme. Né? Tanto em filmes documentários quanto em filmes ficcionais. Há uma diluição disso, né, em alguns momentos, desse processo dinâmico da história do cinema. Né? Então, eu penso que a função de direção ela não é não estou colocando aqui como uma caixinha só do campo documentário. Né? É do ato artístico, da realização de um filme, não importa o gênero. Né? Eu coloco como função documentário a consciência, né, da autoria, né, que remete a uma questão do onde eu estou diante deste assunto. Né? O que eu quero com isso? Né? Talvez vamos chamar isso de um ponto de vista ideológico, ou filosófico, ou poético, ou antropológico. Né? Onde eu estou diante desse objeto, ou dessa pessoa, ou dessa determinada cultura, que eu estou querendo filmar. Né? A autoria parte disso. Okay? E qual a melhor forma de expressar essa minha consciência, ou seja, o que eu penso do outro, dessa cultura, desse fenômeno cultural? Né? Ou seja, isso é o estilo, a forma para melhor expressar esse conteúdo. É uma questão de estilo. Né? E como se constrói esse estilo? Existem N estilos. No documentário, também como da ficção. Tá? Existem estilos, essas tendências, os modismos, elas não se congelam. Em meia dúzia, ou 30, ou 40, 50, é um processo inesgotável. Né? Quando existem autores que são profundamente originais, isso de volta e meia surge traz uma certa carga de originalidade, então agregam nessa família cinema, nesse campo cinema, um deslocamento para uma coisa nova. Né? Então o estilo é uma coisa aberta, os estilos são sempre abertos. Né? Mas aí entra a técnica de filmar, né, que vai dar forma a um dado estilo.
Aí eu chamo isso de dispositivo de filmagem. Isso é um termo meio aberto, porque existe dispositivo de câmera, ou dispositivo cênico, ou dispositivo do som, ou dispositivo da narrativa. Né? Então, afinal de contas, o que é dispositivo? Né? Eu fui olhar no dicionário do Antônio Weiss, a palavra dispositivo. Ele dá assim, 5 definições, fala assim, relativa à disposição, o que prescreve, o que ordena. O outro que ele fala norma, preceito e artigo. Aí depois o quarto e o quinto, que eu acho que tem mais a ver com o que nós estamos falando. É um aparelho construído com determinado fim. O quinto, que eu também acho que mais se aproxima, conjunto de ações planejadas e coordenadas visando um fim. Então, um dispositivo de filmagem é o padrão estético de algum campo da área cinematográfica ou do conjunto dessas 4 técnicas que estabelecem um padrão formal para aquele filme. Por exemplo, o filme é todo preto e branco. O filme é todo com câmera fixa. O filme é todo com grandes planos em termos de duração. Isso é uma forma. E o som todo é off. Então, isso tudo é um dispositivo de câmera, som, basicamente isso. Né? O cinema ele gera uma imagética, né, que é o conjunto de tudo que está na cena. Né? E o dispositivo central é como eu recorto essa cena com a câmera. Né? Então eu posso fixar como dispositivo principal as posições de câmera. Né? Para um determinado filme. Aí é o exemplo que eu estava trazendo, infelizmente, o problema técnico não vai ser possível ver. A câmera do Dziga Vertov, um trechinho do trem, entendeu? A câmera ela muda assim, de posição freneticamente, um troço assim, de 2, 3 minutos, tem sei lá quantas, assim, dezenas de planos de um trem em movimento. Outro trecho que eu ia mostrar, o trem chegando à estação Sinfonia na Grande Cidade de Berlim, Sinfonia na Grande Cidade, parecido com essa coisa dessa dinâmica de câmera, mas é uma coisa mais ligada a um destino. O trem chega numa estação, mas a sensação da viagem do trem. Nem mais inaugural do cinema, que o trem chegando na estação de Berlim, é uma câmera fixa na plataforma da estação. O trem ao longe vai se aproximando, bem perto da câmera, ele para e as pessoas saem do trem. Essa é a imagem fundadora do cinema. Então você tem 3 dispositivos de câmera muito demarcados. Por quem? Pela autoria, pela direção. Né? O plano do trem chegando à estação é o plano fundador do cinema, a primeira imagem cinematográfica. Essa tecnologia proporcionou simplesmente a existência do cinema. Os irmãos Lumière inventaram uma câmera como uma tecnologia de conseguir fazer registro de imagem
fotográficas, na época acho que é 18 quadros por segundo, era manivela. Tirar fotografias, né, 18 quadros por segundo, que projetados 18 quadros por segundo geram o efeito do movimento do trem chegando na estação. Então ele resolveu a tecnologia do cinema. Esses outros dois filmes são dos anos 30. Essa câmera ela não está mais parada na estação. Ela está dentro do trem, fora do trem, por cima do trem, por baixo do trem, do lado do trem, está tudo tecando do trem. Está dando um percurso de viagem de trem. Né? Então o dispositivo ali é outro. Né? E a tecnologia possibilitou isso já nos anos 30. As câmeras já eram um pouco melhores que o cinema, o cinema, como é que chama? A câmera do Lumière criou o cinematógrafo. Mas eram câmeras de manivela. Mas a ótica já era melhor, a revelação já era melhor, a película já era melhor, a qualidade já era melhor. Entendeu? E a cultura dos anos 20 foi um período, os anos 20 de vanguarda europeia, então é o contexto histórico desses outros dois filmes. Então, é um período considerado pela historiografia um período mais fértil da história do cinema, onde várias experiências foram realizadas com pessoas de outros campos de arte, pintores, fotógrafos, pintores surrealistas, dadaístas e coreógrafos, escultores, enfim, um bando de gente de outras áreas começaram a experimentar o cinematógrafo, o cinema, com finalidades chamassem poéticas, finalidades artísticas ou experimentais. E esses dois filmes de trem, os outros dois, já não estão um pouco descolados desse período, né, dos anos 30, dos anos de vanguarda, mas tem um espírito de investigação, de criação de novas linguagens. Ou seja, a autoria, ela busca um modo de expressar um dado conteúdo, e essa busca ocorre num dado momento, ou seja, num dado contexto. Está sempre associado, conversando com a sua época. Né? Conversando com a sua época. Os pontos que eu chamo de as funções fundamentais do diretor, né? Já falei bastante do dispositivo. A autoria, o estilo, né? Que é a forma como eu vou me manifestar, já falei, é a forma, a tecnologia, de como se manipula a câmera, como se manipula o som, como se manipula a edição, as técnicas de filmagem e de edição. E aí tem uma outra área também da direção, que mistura com o que eu já falei da autoria, a questão do tema, como é que ele se desdobra numa narrativa. Né? O tema qual o assunto principal, qual é o núcleo temático de um determinado filme. Né? E como eu já fiz uma reflexão, né? Eu estou fazendo essa reflexão no processo. O documentário, as coisas são muito orgânicas, elas se amadurecem na estrada. O documentário ele se desenvolve na estrada que vamos fazer. Então, que eu vou aprendendo com o outro, o tema vai girando na minha cabeça. Né? Ele vai se ampliando, criando foco, vai criando novas perspectivas. Né? E cabe também à direção como isso se articula, esse registro dessa experiência do outro, numa narrativa cinematográfica. Né? Há eu não concordo muito porque as pessoas falam que o documentário não tem roteiro. Tem outras pessoas que falam que o documentário tem roteiro. O que eu acho, o roteiro ele nasce
no primeiro momento, antes de começar a filmar, no processo de aproximação de um núcleo cultural, das pessoas, no processo de filmar, ou seja, o documentário ele é perseguido, ele é construído em todas as etapas do fazer. Ele é concluído na edição. O roteiro é a estrutura narrativa. A estrutura narrativa é construída ao longo de todo o processo cinematográfico. Ela toma a forma definitiva, a narrativa, na edição. Né? A unidade da narrativa é o evento. Né? O que se filma nos planos, a unidade da linguagem cinematográfica é o plano. E o que está contido nos planos são fragmentos de um evento ou um evento inteiro. Uma ordem de dispor esses planos é o que está fazendo é ordenar a narrativa. Em grandes blocos, você tem um bloco do início, bloco do meio, bloco do fim. Agora, dentro de cada bloco, você tem pequenos inícios, meio e fim. Pequenos inícios, meio e fim. Pequenos inícios, meio e fim. Como é que são as cenas? Né? Então, o autor do filme ele tem a função, essas funções, de enxergar esse processo, né? Como se transforma uma reflexão, como ela se materializa no corpo de um filme. Né? Eu costumo dizer, o mundo não é um filme pronto, né? O documentário não é simplesmente abrir a câmera, abrir a janela e abrir a câmera. Né? Você tem ali uma visão do mundo, mas aquilo não é um filme. Necessariamente um filme no sentido que tem uma expressão, uma forma de expressão poética, filosófica, o que for. O mundo não é um filme pronto. A direção constrói uma visão de mundo e uma narrativa. Né? A narrativa audiovisual, no início a narrativa não tinha áudio, mas tinha um áudio em off, que era a trilha musical, não tinha os diálogos falados, mas o corpo, o filme, ele é um espelhamento do mundo bastante subjetivo. Né? Aí entra essa questão mais conceitual do que é afinal de contas, o que é o documentário? Né? O que é o documentário? Eu faço um recorte de escolha, assim, né? O meu modo de pensar o documentário é se aproximar do outro e aprender com o outro. Existem outros tipos de documentário, né? Mas, afinal de contas, o que é o documentário? No sentido mais amplo. Né? Por que a gente, em segundos de uma projeção de um filme qualquer, nós todos sabemos distinguir isso aqui é um documentário, isso aqui é uma ficção. Isso ocorre num estalar de dedos. Por que isso ocorre? Isso remete a essa questão das propriedades, da especificidade dos gêneros, que são as duas matrizes fundadoras, né, do cinema. O cinema nasce com duas pernas, com dois pilares. Né? Essa imagem, Os Trens Chegando à Estação e os outros filmes dessa experiência inauguram a história do cinema, essa fundadora do cinema, a imagem inaugural, essa imagem do trem. E um pouco depois, acho que em 1903 ou 1902, não me lembro, tem um outro pilar, que é a Viagem do Homem à Lua, de Méliès. Né? Então, essas duas matrizes, né, ou matrizes, a historiografia do cinema fala que o cinema nasce com esses dois pilares, a fabulação, Viagem do Homem à Lua, 1902, imagina. E um olhar sobre o mundo, observação do mundo. Né?
Então a gente começa a entender documentário com essa forma mais simples, né? Mas isso não basta, porque essa fronteira está diluída, ela vai se diluindo em vários filmes, né? Afinal de contas, o que é o documentário? Né? Eu escolho, porque tem várias respostas para isso, né? E cada um pense como quiser, mas no meu pensamento, o documentário é aquele filme que o outro, filmado, tem autonomia diante do filme. Na ficção, o ator não tem autonomia. Então, isso para mim é uma das chaves que dá especificidade para o cinema documentário. Existem outros pensamentos, mas eu penso desse modo. Né? O cinema americano de ficção mata milhões de pessoas. Né? Filmes de gangue, uma violência, assim, enfim. Né? Mas não mata tantas pessoas. Ele representa uma história onde as pessoas morrem. Né? Os filmes dos americanos, de novo, sobre a guerra do Vietnã, nós vemos pessoas morrendo. Não estão morrendo para o filme. Esse é um tabu chave do cinema documentário, que tem que ter uma ética diante do outro. Ele não pode fazer com que o outro avance certos limites, né, para ser filmado. Muito pelo contrário. O documentário, essa questão da direção, ele deve compactuar com a pessoa filmada. Ela tem autonomia de ser o que ela quer ser diante da câmera. E aí a fronteira se dilui, porque essa pessoa filmada, ela se transforma diante da câmera, porque ela constrói uma imagem como eu quero ser vista publicamente. Ela faz também uma pose, né? Mas ela faz a pose que ela inventou para ela mesma. Então, a verdade do outro e a autonomia do outro em estabelecer sua própria imagem é uma estratégia no documentário. Fala, Alexandre. Falou, Alexandre acho que falou. Então, acho que o resumão do curso é isso. Eu queria abrir, se vocês quiserem perguntar. Eu falei dos conceitos. Eu não falei da aula, mas eu posso falar depois de fazer as perguntas, se deixar perguntas ao velho. Na verdade, eu te falei que para passar os links por WhatsApp, você precisaria ter o nosso contato, mas na verdade basta que nós tenhamos o seu, né? Facilita. A gente anota e se ainda fizer sentido, eu sentir que faz diferença, ver o que você está dizendo. Eu já coloquei no... Então, eu vou colocar no meu WhatsApp, e dar o meu telefone. Dá o seu telefone e aí a gente te dá um oi por lá, sinaliza, olha, estava no curso e tal, e você passa. Vou escrever o telefone aqui agora. Aqui está baixinho. Esse é o meu telefone. Estão vendo? Eu tenho que compartilhar, não, peraí. Ok? Estão vendo aí? Não. Compartilhei e abri uma página, link. Aí no baixo do link tem telefone, zap, Compartilhei, não estão compartilhando. Não veio. Se você não, tiver... peraí. Tem que abrir tela. Oi? Foi. Tá. Então, aí são os links, eu vou copiar os links e vou botar no meu zap. Na verdade é mais... Vocês vão acessar, se identificar
Isso. Curso Doc, aí eu ponho os links, tá? Isso. Ok? Ok? Posso sair daqui? Alô? Ok? O microfone está ligado. Estão me escutando? Tá. Eu queria que vocês fizessem perguntas, ou vocês querem que eu fale um pouco mais do programa? José, você poderia falar mais do programa e como você vai desenvolver essa temática de... Ok. Eu falei um pouco de reflexão sobre as questões centrais, né, do programa. Vamos lá, na primeira aula, característica do cinema documentário. Tá? Aí o centro dessa aula que tem um texto de um professor americano, ele fala dos diversos modos do cinema documentário. Tá? Ele faz uma ressalva que esses modos que ele vai catalogando, segmentando, é o Bill Nixon. Não são um único filme pode conter vários desses estilos. E esses estilos, que ele, acho que 18 ou 15, que ele vai segmentando, que existem no tempo, na história do cinema até hoje, não esgotam o surgimento de outros documentários, outros estilos, modos ou estilos. Então, o eixo dessa aula são as características estilísticas, né, vamos chamar assim, do campo documentário. Né. Uma segunda aula é um pouco o que eu ia fazer hoje, mas já desdobrando em consequência desses modos. Né. Pegar alguns exemplos chaves, né, para observar a construção desses filmes. Okay? As conexões da narrativa com a construção da técnica de filmar. Né? Okay? São dois atos criativos, né, que estão expressando o ponto de vista do autor. Tá? O modo de você construir a imagética, né, está conectado com a história. E isso forma o corpo do filme. Okay? Então vamos ver isto no exemplo dos filmes. Falando assim, parece que é muita teoria, mas não é não. Quando a gente trabalha em cima do filme, essas coisas ficam muito claras, muito simples, entendeu? A terceira aula, por exemplo, de como existe no filme, como a pessoa filmada, ela tem uma dupla camada. Ela é ator social e personagem do filme, e ator para o filme. Tá? Porque isso tem vários modos que levam a essa configuração. Tá? O processo de filmar o mundo, né, é um processo de recorte. Né? Processo de recorte. E o processo de filmar uma pessoa também é um recorte. Quando você interpreta o outro nesse recorte, e esse outro aparece na narrativa com uma configuração tal que eu chamo de personagem do filme.
Ele foi filmado com toda a autonomia, como eu falei. Mas esse registro, ele é a matéria-prima que o diretor trabalha. Ele não se mantém... a pessoa filmada perde a autonomia diante do filme, porque a autoridade está construindo o filme é da direção. Essa autonomia é dada no momento do registro da fala. Em vez da edição, o diretor está interpretando esse conjunto de falas ao construir uma história. Aí que tem essa dupla camada. Na aula seguinte, a elaboração do argumento e o roteiro do filme documentário. Aquilo que eu estava falando, que fala-se que não tem roteiro, fala-se que não tem roteiro no filme documentário. O roteiro, o documentário pode se chamar assim, roteiro de filmagem. Né? Por que não tem roteiro? Como as pessoas falam, por que não tem? Porque você não sabe o que a pessoa vai falar. E no roteiro de ficção, você escreve o diálogo para o ator. No documentário, você não pode escrever o diálogo para a pessoa que você não conhece. Ela não falou, né, por exemplo. Né? Então, o roteiro documentário tem uma característica de ser aberto. Ele parte de uma aproximação inicial de um dado grupo cultural, ligado a uma pessoa, ligado à cultura, do que for o filme, o tema do filme, que demanda, o que eu vou falar assim, que são pesquisas. Né? Como o mundo não é um filme pronto, você, antes de filmar, você tem que ter um conhecimento, você busca conhecimento prévio, né? Que seria a 1, 2, 3, a 4ª aula. Que pesquisas são essas? Eu gostaria de propor, quando isso começar, que nessa, quando for falar de pesquisa, quando for falar de roteiro, quando eu vou falar, tem 2 aulas para isso, os alunos trouxessem esboços de projetos que eles estão pensando em fazer, ou estão fazendo, ou já fizeram alguma coisa, não fizeram nada, mas tem uma ideia, em qualquer grau dessa ideia. Né? Pode ser uma coisa muito inicial, ou uma coisa maturada. Então, aplicar, a gente fazer uma aula de troca. Né? O Vladimir está querendo fazer pensando um documentário sobre não sei o quê. Ele vai e coloca esse tema. Aí a gente vai discutir assim, pensar como é que se vira um argumento, um roteiro de filmagem. São as pesquisas. As pesquisas são essas. Tá? E a última aula é uma aula de como essa estrutura narrativa ela é orgânica. Né? Ou seja, esse roteiro de filmagem, quando você, no processo de edição, ele se transforma muito, muda. Entendeu? E é bom que mude. Né? Mas ele muda como? É uma aula sobre isso. E como existe certas técnicas, certas formas de construção que são também enormes em quantidade, são várias maneiras de construir o fecho dessa narrativa que é na edição. Eu simplifiquei aqui como é que esse roteiro de filmagem vai virar o roteiro final, quer dizer, o filme estruturado, a narrativa estruturada. É um pouco falar sobre isso. Então, as funções, o filme sobre direção cinematográfica, ele não é um curso feito no set, né, de filmagem, com uma câmera, fazendo um filme, mas
colocando o processo de reflexão dessas etapas. Tem muitas lacunas no sentido que organizar a produção de uma filmagem, a pré-produção de uma filmagem, a finalização do material filmado, tem vários aspectos técnicos, né? E que não estão incluídos aqui, que não cabe, né? Mas não estou desconhecendo isso, né? Há o diretor, ele conversa, ele não é uma pessoa que pensa sozinho o filme, né? Ele tem uma equipe, né? Há uma troca, uma soma, né, com o diretor de fotografia, né, para pensar a questão da imagem, né, do recorte, da textura, da estética da imagem, do modo de filmar. Há também uma conversa sobre o som, né? O som ambiente tem muito peso, não tem peso, da trilha musical, que também é som, né? Há uma conversa com... É muito raro no filme documentário ter um diretor de arte. Em geral, entra um vídeo artista para fazer uma intervenção nos letreiros ou no efeito gráfico, né? Mas não é proibido, né, você ter uma conversa ou pensar nessa questão da matiz de cor do dado ambiente, do conjunto do filme. E quem ocupa um pouco esse espaço é o fotógrafo. Como é que a gente dá uma unidade plástica, gráfica, cromática, né? Eu acho que no documentário, essa autonomia que você dá ao outro, você tem que dar também para o ambiente do outro. Eu acho que não deve haver uma interferência no espaço cênico. Não é um espaço cênico, ele se torna um espaço cênico porque você entra lá com uma parafernália, uma luz, uma câmera, uma equipe, né? Então você cria um tumulto ali, mas acho que tem que haver uma leitura do que aquilo é, como aquilo é uma extensão daquela pessoa que está dentro da câmara ou daquela cultura. Então a direção de arte, ela ao meu ver, é uma sensibilidade da observação, do olhar, né, do diretor e do fotógrafo, né? Eu acho que um documentário, o diretor tem que ter um olhar de estrangeiro em certos momentos, né? Não tem que se familiarizar, você tem que ter esse distanciamento do estrangeiro, que vê uma coisa pela primeira vez, né? Quando você vê pela primeira vez, você percebe detalhes banais que quem vive naquela cotidiana não olha mais para aquilo, né? Eu costumo passar um filme para mostrar isso, que é um filme feito com uma aluna de escola de cinema de Bruxelas, que eles fizeram um convênio com uma escola de cinema de Beijing, na China. Os alunos de Beijing, 2 ou 3, iam fazer um filme em Bruxelas, e 2 ou 3 alunos de Bruxelas iam fazer um filme em Beijing. E é muito interessante o desafio, né, de você chegar a uma cultura inteiramente nova, né? E isso é um ganho para a sensibilidade, para a observação, para fazer o recorte mais expressivo, né? Mas esse olhar estrangeiro tem que estar presente em qualquer canto, qualquer filme, não precisa ir para Beijing, entendeu? Eu acho que um dos talentos do diretor, tanto do fotógrafo quanto do diretor do documentário, é ter essa sensibilidade de observação, né?
Enquanto na ficção joga um pouco isso para o diretor de arte, vai lá e coloca um objeto, esse objeto já existe e você tem que saber descobri-lo, sacar a expressão daquilo, e como aquilo é orgânico com todo aquela figura, aquela cultura. Então, os tópicos são esses. Então, tem um aqui entre o dia 14 e 19 aberto para ser mais interativo, com que vocês trouxerem matéria-prima para a gente fazer uma especulação e reflexão sobre como seria um argumento, como seria um roteiro, como seria pesquisado esses assuntos que vocês trouxessem, que vocês possam trazer. É isso. Eu quero saber se vocês têm perguntas. Já fizeram uma piada que aula de Zoom parece sessão espírita, né? Fulano, a Ingra está aí, fulano está aí, nessa mesa de espiritismo, todo mundo fecha a cama. Vamos lá. Está aí, tá bom. Ok. Respondi para o Vladimir. Eu fiquei aqui de câmera aberta porque eu acho também ruim a pessoa ficar assim, falando para uma tela. Parece que mas depois vi que só eu estava. Falei, gente, estou muito exposta aqui. Eu dei aula 1 ano do Zoom, eu sei como é que é isso. Tem um ganho quando o aluno fala e quando o professor fala, você está falando na orelha da pessoa, entendeu? Está muito próximo, o som está muito próximo no sentido, mas há uma distância virtual mesmo. Mas tem um lado que fica mais próximo. E aí temos que superar isso, porque tem ganhos nisso, né? Isso facilita certas coisas da vida prática, enfim. Pessoas de outros estados, outras pessoas que têm tempo, enfim, mora aqui, mora ali, então o virtual é um ganho, expande, né, a potência dos encontros. Mas o cineasta tem que ir, não pode ir virtualmente, né? Ele tem que estar lá. Pode mandar um drone e ficar em casa olhando. Vamos lá. Alguma pergunta? Eu fiquei chateado que falhou o link. Mas não foi problema de web, não, Afonso. Foi problema da minha configuração aqui, que deu uma surra no mim e no César. Travou, né? Oi? Tua imagem tá travada, bom, voltou. Não, só te agradecer mesmo. Abriu umas coisas na cabeça. Travou de novo, mas provavelmente você está ouvindo. Tá aí. Vladimir, fala, Vladimir. De onde você é, Vladimir? Eu sou de Brasília, eu estou em Brasília. Não, tem outro Vladimir aí, que é meu amigo, que é o Vladimir Carvalho. O Carvalho. O Carvalho está aqui. Outro dia saiu uma matéria dele no Correio, falando da... Você quer fazer uma fundação, né? Fazer uma fundação para proteger todo esse patrimônio que ele tem de cinema, que está deteriorando na casa que ele alugou lá. Essa matéria. É um grande documentarista, uma grande figura humana. Ele é. Fernanda Figueira. Fernanda Fernandes, quer falar alguma coisa? Vladimir, Magna, Ingra está aí? Edson Eduardo, Adriana, coordenadora, Zé Maria, isso.
E aí, pessoal? Oi. Vocês teriam... o que vocês acham de trazer um esboço de ideia de documentário? Porque está aberto. Eu botei aqui aberto. Ô, José, eu acho interessante porque eu estou tentando desenvolver um argumento de um documentário e baseado em cima de uma pesquisa acadêmica, né? E eu acho interessante, sim. Depois, se eu puder até mostrar para você, para analisar, é interessante, sim. Mas mais para frente a gente olha isso. Tá, é para isso ser a matéria-prima de todos, né, que tiverem isso, para falar de uma metodologia de como desenvolver, de como pensar o argumento e o roteiro, entendeu? Não há uma receita de bolo, é apenas uma sugestão de uma metodologia mesmo, que eu uso e sempre passo para os alunos. E aí seria uma troca. Entendeu? Não vamos avaliar o que está fazendo. Pensar juntos. Um pouco isso. Eu acho que uma outra questão da direção, que é muito chave, o diretor tem que ter a inteligência emocional de ouvir a equipe. Sabe? A autoridade que se constitui, ela é conquistada pela habilidade dele de ouvir a equipe. E o que é isso? A equipe, num plano, em todos os planos, afetivo, um plano reflexivo, vestir a camisa do filme. E a equipe veste a camisa do filme quando a pessoa é escutada. Sabe? Quando a pessoa é escutada. Ela fala, então esse filme também me pertence. Ele está me escutando. Sabe? Então a direção do filme, ela tem diretores que são muito irracíveis, dão um chute no microfone, xinga todo mundo, mas isso não está fora de moda, entendeu? A inteligência do diretor tem que ser uma inteligência emocional. Essa coisa do egolatra, não é isso, não é nada disso, entendeu? A autoridade que ele tem não é uma questão de hierarquia, é uma questão a metáfora que se faz é o maestro, né? Entendeu? Que rege uma orquestra, né? E tem um arranjador, tem um cara que fez a pauta, que fez o arranjo daquela partitura, entendeu? Aí tem lá um violino, o cara do violinista fala, olha, isso aqui pode dar um pitaco, capaz de escutar, entendeu? E na equipe de filmagem, essa troca ela é o segredo da mágica do cinema, entendeu? Todo mundo fala, tem uma equipe, parece uma frase de efeito, mas o que é isso? As pessoas se doarem para o filme, entendeu? Com a massa cinzenta. Né? Mas o cara faz o foco, o cara faz a fotografia, o cara faz o diretor de arte, isso aqui. Mas esses trabalhos não são mecânicos, entendeu? Eles são técnicos. Né? Mas quando todos estão entendendo o jogo, onde querem ir, para onde o barco vai, entendeu? Não é só uma questão de energia. O diretor não pode ser um solitário. Né? Ele tem que dividir com alguém. Né? É muito comum no plano da literatura. Eu acho que eu estou tendo problema com o áudio. Tá. Alô? Oi. Meu áudio está ligado, tá, né?
É muito comum o diretor, o escritor... Oi, vocês estão ouvindo? Estou, Magna, estou ouvindo. Oi, Ele professor, leitores, você está falando exatamente nisso. O documentário me deixa com muita dúvida. Eu estou fazendo o roteiro, é um documentário, tem uma parte de animação, é um projeto para educação, e como existe, mestre, direção de arte, toda parte, como se fosse a ficção. Porque você está falando, e eu estou entendendo que é como a gente aprende na prática, o set da ficção, né? Seja no curta, seja no longa. Mas e quando é documentário e a gente faz o roteiro e a gente vai dirigir? Como isso se dá? Se o senhor puder sabe, assim, abrir minha mente, porque tá difícil, assim, adaptar a ficção para essa proposta de documentário. Eu estou perdidinha até para fazer o projeto, para fazer aquela coisa toda, sabe? O orçamento. É um curta, mas ele precisa, então, de todo o restante. E obrigada. Eu acho que não existe uma norma que proíba quando você fazer um filme que você quer fazer, entendeu? Sabe? A caixinha documentária não permite você chamar um diretor de arte, então isso não existe, entendeu? As coisas, nós estamos no campo de ciências humanas, de ciências sociais, entendeu? Campo da arte, não é uma equação rígida, não é proibido. Não é proibido. O que existe uma questão ética no documentário, né? É que o documentário ele se entende como tal, né? Porque ele não está filmando, ele não é filmado com atores, é filmado com pessoas que se doam, né? Se expõem a sua própria identidade, a sua própria experiência, a sua própria vida para um documentário. Então, isso é um padrão ético que tem que estar pautando essa relação, né? Essa é uma coisa da especialidade do documentário. A vida dessa pessoa continua depois que o documentário termina. E ela existe antes do filme existir, né? Então, é preciso ter essa consciência ao chamar esse documentário. Agora, se no momento do documentário, no meu documentário, você tem uma cena ficcional com ator, e está explicitado que aquilo é ator, isso não há um problema ético nisso, né? Entendeu? Você não está falseando a vida de ninguém, você está representando um personagem inspirado numa vida real, para lá. Não sei se foi isso que você está falando, mas a gente pode conversar isso durante o curso. O que eu estava falando do diretor ser solitário, no campo da literatura, é muito comum o original, o texto original, ainda não publicado, na primeira versão, na segunda versão, esse dado escritor, ele tem ou alguém dentro da editora, ou amigos próximos que leem os originais e dão feedback. Isso é muito comum. Então, isso no processo criativo. Só que isso não vai para a mídia, né? Isso no campo da música, no campo da literatura e no campo do cinema também. Isso ocorre, né? Quando você está montando, você tem o primeiro corte, você chama alguém para ver. Vai chamar alguém que você confia, não vai chamar uma pessoa que está querendo implicar com você. Chama um amigo, um parceiro que tem um distanciamento crítico para você dialogar, né? E no processo de filmagem, a escolha da equipe no filme documentário, que as equipes são pequenas,
essa escolha por afinidade profissional, no sentido de parceria profissional, né? Aquela pessoa escolhida para fotografar, para fazer o som, para fazer a produção, para fazer uma pesquisa de campo ou o que for, porque já tem uma afinidade formada nessa parceria que já vem de filmes para filme, né? É muito comum isso, os filmes de ficção, certos diretores usam um determinado parte do elenco em vários filmes, né? E também a equipe técnica em vários filmes, né? Fica um tempo, né, com aquele mesmo fotógrafo, aquele mesmo diretor de arte, um conjunto enorme de filmes. Por que isso ocorre, né? Não é uma acomodação, ao contrário, é porque há um sentido de soma, uma integração dinâmica, muito legal. Entendeu? Então, dirigir é ter essa humildade, né? Escutar o outro, né? Para exercer uma certa liderança. Porque também, quando há uma filmagem sem liderança, no sentido prático, fica caótico. Na hora de filmar, ninguém dá pitaco. Ninguém tem que ficar dando palpite. Ali se restabelece uma hierarquia. A fotografia apita a fotografia, o som apita o som, e o diretor é que comanda o trem. Você pode conversar antes ou depois do set, né? Porque aí vira uma bagunça. Então essa hierarquia é muito funcional, né? Mas ela se impõe no exercício prático, ali durante a filmagem. Quem vai fazer a interlocução com a pessoa que você está filmando? Pode ser o assistente de direção, como pode ser o próprio diretor, mas não pode ser todo mundo. Se você quer, no meio da filmagem, observou alguma coisa, quer falar com o diretor, você tem que segurar a onda. Você não pode interromper a filmagem para falar nada. Porque a filmagem já tem uma tensão, tem toda uma concentração, tem toda uma cuidade daquilo ter um êxito de eficiência técnica, do registro, do som e da imagem, da performance da pessoa.